Comitê Economista, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezado telespectador, prezada telespectadora, é um prazer estar com vocês aqui na TV Economista, um programa da Ordem dos Economistas do Brasil. E ao meu lado está o professor Enio Klein. Enio, é um prazer tê-lo conosco aqui na TV Economista. Igualmente, agradeço a oportunidade. Bom dia a todos os espectadores e aqueles que nos assistem. Enio, você é um CEO da Doxa Advisor. O que exatamente a Doxa Advisor em a tua área de atuação? Porque eu quero estabelecer um elo de ligação conosco aqui na Ordem, para dizer para o telespectador, para a telespectadora, por que o professor Manolo está entrevistando o Enio Klein? A Doxa é uma empresa de consultoria, nós atuamos em 3 linhas de serviço. A primeira delas é vendas e experiência do cliente. A segunda é processos e implantação de sistemas de informação, que a gente chama de área de tecnologia da informação. E a terceira é ligada à governança, compliance e risco, né, onde a gente atua em processos de conformidade, principalmente naqueles relativos à cadeia de suprimentos, segurança da informação e, mais recentemente, a Lei Geral de Proteção de Dados. E é nesse ponto que é o ponto-chave conosco aqui na Ordem dos Economistas do Brasil, Enio. Daí ter convidado você e obrigado por ter aceito o convite para falarmos exatamente sobre questões relacionadas com a segurança da informação. O nosso colega economista já sabe, o telespectador está sendo informado, a nossa telespectadora também, de que nós aqui na Ordem dos Economistas do Brasil, procurando estar na vanguarda do conhecimento, criamos o chamado Comitê 4.0, Comitê de Economia 4.0, e que é uma gama enorme de ligações, que tem uma gama enorme de ligações com as mais variadas informações que nós podemos imaginar. Internet das coisas, e no caso da Internet das coisas, nós temos dezenas de aplicativos que o telespectador, a telespectadora, talvez tenha acabado de usar nesse momento do tempo. Pegar o celular e chamar um desses aplicativos para trazer um produto qualquer de uma farmácia ou uma comida de um determinado restaurante. Mas no tocante à proteção dos dados, eu gostaria muito que você, Enio, conversasse conosco sobre que cuidados, porque nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados que vai ser efetivamente implantada, porque agora está no chamado vacância legis, e vai ser implantada ainda o ano que vem, me parece que em agosto. 16 de agosto. 16 de agosto. Eu queria que você falasse um pouco para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, sobre os aspectos da lei, que é um detalhamento, digamos, dos cuidados que ela, telespectadora, devem ter. Isso faremos num primeiro bloco e depois, num segundo bloco, as mesmas questões de segurança da informação, já para instituições, governo, empresas de maneira geral. Então, fala um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, a lei, né, como qualquer lei, ela vem para atender determinados anseios de nós, da sociedade civil, né? Basicamente, esses anseios dizem respeito à questão que você colocou, da quantidade de dados que são utilizados, nossos dados pessoais, numa série de coisas. Hoje você abre uma conta no banco, te perguntam a história da sua família, você vai baixar um aplicativo, perguntam seu nome, telefone, endereço, nome disso, nome daquilo, até data de aniversário, até nome, muitas vezes, do seu pet, né? Enfim, a quantidade de dados capturada em qualquer transação hoje ela é muito grande, né? Com base nas tecnologias novas, né, as tecnologias 4.0, essa quantidade de informações passa a ser usada de uma série de formas, né? Para te vender, para te prestar serviços, para cumprir a lei, enfim, vários propósitos para o uso desse dado. E a consequência natural é que você passa a ficar, de certa forma, exposto. Quer dizer, quando você dá dados para alguém processar, tratar, armazenar, pode acontecer 2 coisas. A primeira, você ser vítima de um uso indevido desses dados. A segunda, esses dados vazarem e acarretarem um uso indevido. Quer dizer, essa preocupação que existe nossa, da sociedade,
em termos nossos dados usados de maneira indevida, ela é pertinente, ela é procedente e é uma preocupação. E essa preocupação levou, principalmente os europeus, já há décadas atrás, a criarem uma série de diretrizes, mesmo antes dessa tecnologia estar tão disseminada e difundida, para que as pessoas possam proteger, as empresas, organizações que usam esses dados possam proteger e usar os dados com consequência, né? Essas práticas elas se transformaram em leis, primeiro a GDPR na Europa, depois a lei brasileira LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que conforme foi falado, entra em vigor pleno em agosto do ano que vem. Então, a nossa preocupação é devida, pertinente, em termos cuidado de com quem e para quem a gente fornece nossos dados. Mas isso é inevitável. A gente hoje, para fazer qualquer transação, precisa fornecer dados. Logo, a gente precisa, em contrapartida, ter a segurança de que esses dados vão ser bem tratados. E as organizações, instituições, governos precisam ter a responsabilidade de tratar esses dados com segurança e privacidade. Enio, algo que me chamou a atenção enquanto você estava colocando essas ideias sobre a lei, que está muito ligado a supermercados. Vamos supor que você seja um fiel consumidor de um determinado supermercado. Você poderá fazer consultas online, compras online, eles te cobram uma taxa e te entregam em casa, ou você poderá entrar nas promoções que esse supermercado está colocando, porque ele vai te informar, olha, há uma promoção em tal supermercado, que é o supermercado que você está utilizando. Imagina você, essas grandes redes de supermercados, com milhões digamos, de consumidores que estão indo ao supermercado, têm um CPF e estão comprando determinados produtos. Estamos dando para eles informações extremamente preciosas. Eles podem nos catalogar por faixa etária, eles podem nos catalogar por sexo, eles podem nos catalogar por faixa de renda, porque às vezes são informações que, sem querer, estamos passando para eles, na hora que fazemos o nosso formulário. Então, na hora que ele diz o nível de estoques, o nível digamos, de vendas, a periodicidade desses estoques, como é que eles são repostos, o que está faltando, digamos, repor, é informação que nós estamos passando para eles praticamente de graça. O que em troca eles nos dão é alguma promoção. Olha, se você for na quarta-feira, o preço do vinho está com 50% de desconto, algo nesse sentido. O que você está dizendo é o seguinte, estamos dando uma informação. Curiosamente, na hora que eu entro no Google, numa determinada página, algo que eu procurei lá no supermercado aparece na página, ele começa a me perseguir. Ou seja, o algoritmo de inteligência artificial acaba sendo criado e devemos lembrar para o nosso telespectador, se ele entrar no Google, lá dentro do Gmail dele, e entrar na linha do tempo, ele vai ficar assustado com o volume de informações que o Google já possui sobre ele, onde ele esteve, em que lugares ele visitou, que restaurantes ele conheceu. Só falta saber o que ele comeu, mas é por pouco tempo. Não, às vezes ele sabe. Às vezes ele sabe, porque o aplicativo tem uma correlação com o restaurante. Exatamente. Ou seja, é algo fantástico o que está ocorrendo com a informação que de maneira direta, estamos dando para inúmeras pessoas sem saber o que eles podem fazer com a nossa informação. Exato, o princípio é esse, quer dizer, o princípio da prática que levou à lei é exatamente esse, quer dizer, você hoje fornece informações conscientemente e, entre aspas, inconscientemente, quer dizer, os seus hábitos, aonde você vai, conforme foi dito, mas a questão não é essa, as empresas podem usar, e até eu brinco que o Google às vezes parece bruxaria, porque ele adivinha onde você esteve, adivinha o que você fez, e etc. Ele não adivinha, é tudo baseado em algoritmo e é baseado em dados, né? A questão não é usar os dados ou adquirir os dados. Primeiro, se responsabilizar pela proteção deles. Isso quer dizer, garantir que esses dados não vão sair de dentro do ambiente onde eles estão e serem usados por um hacker, por exemplo, contra você, numa
chantagem, numa fraude, numa questão ilegal qualquer, ou até constrangedora qualquer, principalmente se forem dados sensíveis. Muitas vezes tem dados sobre religião, sobre raça, sobre uma série de coisas que são dados sensíveis, saúde, né? Então, ou seja, a primeira obrigação é a proteção. O Google, como você citou, ou quem lá que for que armazena teus dados e captura seus dados, é responsável por prover a segurança. Quer dizer, que esses dados não vão ser usados fora daquele ambiente, não vão ser roubados, hackeados. O segundo aspecto é privacidade. Até onde esses dados não vão ser usados para te constranger ou para fazer coisas que você não quer que sejam feitas. Afinal de contas, o proprietário desses dados é você. E a lei determina isso claramente, as práticas antes da lei determinam isso explicitamente. Então, a lei, o que ela veio trazer? Trazer um certo conforto para o titular dos dados, ou seja, nós, que se a gente em algum momento não quiser mais que sejam usados os nossos dados, seja lá com que fim for, a gente tem o direito de questionar o uso desses dados, questionar por que esses dados estão lá, questionar que dados estão lá e pedir para retirar os dados de lá. Isso seria o direito ao esquecimento? Isso seria os direitos dos titulares. O direito ao esquecimento é um dos direitos dos titulares. O esquecimento nada mais é do que você diz o seguinte: por gentileza, esqueça os dados meus que você tem aí. É que muitas vezes ocorre o seguinte: a pessoa é um adolescente, ele, como todo adolescente, o rapaz, o moço, às vezes fazem coisas próprias da adolescência e estão lá guardadas. E com o tempo vai passando, vão ficando maduros e eles passam a dizer: aquilo não é meu, eu já não penso daquela forma, né? Ele tem o direito de dizer: me exclua essa informação? Tem o direito de solicitar a exclusão desses dados, desde que, né, quer dizer, o direito ele tem sempre, as organizações, instituições, etc., têm obrigação de retirar essas informações de lá, desde que essas informações não estejam armazenadas lá, de acordo com um princípio e uma base legal. Isso é, por que aquela informação está lá? A empresa tem o direito de tê-la lá e por que motivo? Né? Por exemplo, informações de crédito. Informações de crédito são informações que existe uma base legal específica, ou seja, se eu entrar numa Serasa, numa Boa Vista, pedir para retirar, numa associação comercial, pedir para tirar meus dados de crédito de lá, provavelmente a instituição vai dizer: não, não vou tirar, porque minha base legal é proteção a crédito. Agora, se, por exemplo, um jovem, ou que era jovem há uns anos atrás, falou alguma coisa e esse dado foi colocado lá como uma opinião dele, e ele solicitar que a primeira empresa diga: que dados você tem meus aí? Aí vai dizer: eu tenho essa opinião. A empresa tem obrigação de dizer o que tem lá. Segundo, se eu pedir para retirar, a empresa tem obrigação de retirar, desde que isso não represente uma base legal ou um propósito específico autorizado pela lei. Excelente. Enio, vamos pedir um segundinho para o nosso telespectador e nossa telespectadora, que tenho certeza estão gostando muito destas informações sobre a proteção de dados que todos nós devemos ter. Um segundinho, já retornamos. TV Economista, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezado telespectador, prezada telespectadora, é um prazer estar com vocês aqui na TV Economista, um programa da Ordem dos Economistas do Brasil. E eu estou conversando com o professor Enio Klein. Klein, estamos tendo uma conversa muito interessante, estou gostando muito da maneira como você está expondo o tema da questão de segurança dos dados, e nesse momento dados pessoais, e tenho certeza que nossos telespectadores também estão gostando e estão aguardando mais informações sobre essa questão de segurança dos dados, que é uma lei geral de segurança de proteção dos dados que vai entrar em vigor o ano que vem, no dia 16 de agosto. A questão pessoal a gente pode se estender um bocado, mas vamos aproveitar os teus conhecimentos falando um pouco de vista das empresas. Vamos imaginar que estamos dentro de uma empresa, que o empresário ou um agente do Estado, porque a empresa é a mais variada possível, ele tem uma preocupação com a informação. Essa empresa tem milhões de informações. Do ponto de vista, digamos, contábil, criamos, digamos, controles internos, criamos o setor de controladoria, fluxo de informações, mas é muito grande.
e há pessoas lá dentro. E os seres humanos são extremamente sensíveis a muitas coisas desagradáveis. Uma delas é chamada corrupção. Foram criados sistemas de compliance, controles internos, mas o que podemos dizer para essas empresas, de maneira geral, sobre proteção de dados? Eu, subindo um pouquinho, quer dizer, você falou em corrupção, falou em uma série de outras coisas, a palavra-chave é a governança. Governança é uma palavra muito usada, né? E muita gente acha que não é para si, quer dizer, empresas menores acham, não, governança é uma coisa de empresa grande. Não, não é. Governança são as regras e práticas que fazem com que uma empresa possua uma gestão saudável. E o que é uma gestão saudável? Uma gestão sem corrupção, uma gestão financeira sustentável e, por que não, uma gestão dos seus dados, de dados pessoais e segurança da informação, em conformidade com as práticas aceitáveis e com a legislação. Então, governança é a palavra-chave. Quem precisa se preocupar com isso? Né? Você falou muito bem. O conceito de empresa é o conceito lato sensu, são todas as organizações, governos, instituições, autarquias, empresas, escolas, hospitais, seguradoras, enfim, todo mundo que tenha cliente, pessoa física, né, precisa se preocupar com isso. Por que pessoa física? Porque a lei diz respeito a dados pessoais, né? Então, dados empresariais, dados de espionagem industrial, essas coisas não estão inclusos no escopo dessa lei. Essa lei fala em dados pessoais, ou seja, dados dos indivíduos. Então, quem tem clientes, pessoas físicas, possuem dados pessoais, sem dúvida nenhuma. Quem mais possui dados pessoais? Quem tem funcionários, contratados, pessoas físicas que prestam serviços a pessoas jurídicas, funcionários, contratados e etc. Também precisam se preocupar com isso. Por quê? Porque os dados dos seus funcionários, colaboradores, prestadores de serviço, etc., são dados pessoais. Então, essas empresas precisam se preocupar. E como elas têm que se preocupar? Desenvolvendo processos de governança claros, explícitos, transparentes, que mostrem que os dados pessoais estão sendo protegidos e tratados de maneira adequada, sem abusos, sem ferir os direitos daqueles que os possuem, os chamados titulares dos dados. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, governança. Governança é a palavra-chave não só para a proteção de dados, mas como para a própria gestão saudável e sustentável das organizações em geral. No caso de falhas digamos, como você colocou, uma empresa menor acha que isso não é importante para todos. Mas, curiosamente, temos observado em casos nossos aqui no Brasil, empresas gigantescas que falharam nessas questões relacionadas com a questão, digamos, de compliance, de controles internos, ou seja, houve digamos assim, vazamentos muito negativos sobre o procedimento que empresas, principalmente estatais, tiveram nesses últimos anos. Certamente, elas estão procurando evitar que esses problemas venham novamente a ocorrer. Mas são coisas que o pequeno empresário disse, isso é coisa da empresa grande. Mas as falhas encontradas são nas empresas grandes. As falhas encontradas são em todos os lugares, empresas grandes, empresas pequenas, governos, enfim. As falhas existem, né? E muitas falhas elas podem acontecer, quer dizer, ninguém, nem a lei determina, nem as práticas determinam que as pessoas sejam infalíveis, né? As coisas podem acontecer, riscos existem. Toda vez que se fala em governança e conformidade, existe uma terceira palavrinha que vem junto chamada risco. Todas as empresas correm riscos, né? Correm riscos de corrupção, correm risco de falhas administrativas, falhas de N naturezas. Voltando para a questão da Lei de Proteção de Dados, a lei ela não requer que ninguém seja infalível. O que ela pede, e as práticas assim o exigem, é que as empresas façam de tudo, ou façam o possível, documentem o possível, estabeleçam modelos de governança robustos o suficiente para que, se uma falha ocorrer, ela possa ser detectada rapidamente e os seus riscos mitigados com rapidez, ou seja, as consequências daquela falha sejam resolvidas na maior rapidez possível. É isso que, provavelmente, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão regulador que vem em função da lei, vai exigir. Ninguém vai exigir ou vai admitir que um hacker não vai invadir um site de uma empresa. Não, pode acontecer.
Agora, o que a empresa vai fazer quando isso acontecer para minimizar a exposição de seus clientes, de seus funcionários a esse vazamento? É isso que se exige. Então, a governança ela serve não para eliminar os riscos, mas para que esses riscos sejam mitigados da melhor forma possível. Isso vale para pequeno, para médio e para grande, para privado e para governo. Excelente. Eu tenho um exemplo aqui que o Dr. Rodrigo Sayegh nos deu uma brilhante entrevista um mês atrás, e ele fez mestrado na área de Direito sobre internet lá numa excelente universidade da Califórnia. E ele citou um caso que estava muito, digamos, palpitante um ano atrás nos Estados Unidos, lá na Califórnia, que está muito ligado a questões de inteligência artificial. Porque inteligência artificial acaba sendo um modelo, digamos, que vai sendo criado pela própria máquina, com o armazenamento de dados que nós mesmos vamos dando para ele. E ele vai aprendendo cada dia mais sobre o nosso comportamento. Bom, numa determinada casa havia um robô, e esse robô fazia uma série de atividades, conversava com as pessoas, com o casal, com o Antônio e a Maria, e perguntavam para ele isso, que horas são, temperatura, olha, lembra o filme tal, conta tal poema de Homero, enfim, coisas muito lúdicas o robô fazia. Um dia, parece que esse senhor Antônio, que é um nome qualquer, levou uma outra pessoa, uma mulher que não era a esposa. E ficaram lá na casa, enfim, tomando o seu cafezinho, etc. e tal. E o robô começou a verificar que algo de diferente estava ocorrendo naquela residência. Você acredita que o robô mandou toda a conversa e as gravações para a esposa do Antônio? Ou seja, vai se dizer, mas isso é uma falha que houve ou é algo que ocorreu e pode também ocorrer, continuar ocorrendo? Pode, tornando a história longa, curta, né, o que você está narrando aqui é um processamento de informação. Né? O seu João e a Dona Maria estavam lá e dando informação para o robô que estava absorvendo essas informações. Exatamente. E, na verdade, ele aprendia e usava as informações. Por algum motivo, o algoritmo resolveu que deveria dizer para a esposa do seu João que tinha uma Dona Maria que não tinha nada que fazer lá. Né? Isso é um processamento cujo resultado foi danoso para o seu João, provavelmente, e até para a Dona Maria. Com certeza. Né? Isso não foi bom para ela. Isso, se trouxer analogia para o processamento em geral das organizações, o teu dado pessoal, ele vai ser usado para ser processado de alguma forma, ou por meios manuais ou por meios de algoritmo. Né? Seja lá como for, esse algoritmo vai dar resultados, né? E vai usar esses seus dados com determinados objetivos. Né? Isso pode ser legal, pode ser ok perante a lei, mas também pode não ser. Por isso o propósito e a base legal. A empresa, para ter um algoritmo, usar um algoritmo, ela precisa poder fazer isso. A lei também vai ajudar o cidadão no sentido que ele vai poder questionar o resultado do algoritmo. Né? Então, vamos dar um exemplo simples que todo mundo conhece, crédito. Né? Existem os algoritmos para scoring de crédito. Eles são legais, né? Só que o cidadão vai poder questionar o porquê que aconteceu aquilo e vai ter que ser explicado. A lei original dizia que ia ter que ter uma explicação humana, mas isso foi vetado pelo presidente e, na verdade, bastará uma explicação de porquê e qual o critério usado para que o cidadão tenha sido ranqueado de uma forma ou de outra. Mas, enfim, o resumo. Né? O processamento de dados pessoais ele vai precisar ter critérios. E esses critérios são focados em cima de qual o propósito que a organização tem para usar. Quer dizer, aquele robô da casa podia fazer aquilo. Né? Ele podia ter compartilhado aquela informação, porque compartilhamento de informações, para a gente fechar a questão, o compartilhamento de informações também passa a ser alguma coisa regulada. Quer dizer, você não tem o direito, ou poderá não ter o direito de compartilhar os dados pessoas que você adquiriu para o seu uso com outros parceiros seus. Por exemplo, aquela história eu sou uma empresa de energia elétrica e compartilho os seus dados com uma empresa de seguros para te vender seguro. Isso vai precisar ser explicado. Não que não vai poder ser feito, mas essa prática vai ter que ser justificada. Houve um caso
né? Ou seja, compartilhamento. Google e Apple agora foram multados recentemente aqui no Brasil, nem pela lei nova, mas pela lei do consumidor, porque compartilharam os dados aquele que capturava dados da face, etc., compartilhou com parceiros. Isso não é legal sob o ponto de vista da lei, nem é legal sob o ponto de vista acho que até do Código Civil e da Defesa do Consumidor. Você não pode compartilhar dados que você adquiriu com um determinado objetivo com parceiros para atender a outros objetivos, né? Essa é a questão. Isso a lei é bastante clara em relação a esse assunto. Compartilhar dados precisa ser muito bem administrado daqui para frente. Inclusive o do robô, que compartilhou com a esposa, talvez ele não pudesse fazer isso. Enio, vamos pedir um segundinho, mas fique conosco. Enio, tem sido um prazer enorme conversar contigo. Estamos nos momentos finais. O que a tua empresa, Doxa Advisor, faz nesse sentido? Bom, eu que agradeço a participação, e o assunto é bastante longo, né? A gente pode levar horas falando sobre esse assunto. A Doxa é uma empresa de consultoria, como eu disse, e em relação a práticas de privacidade e segurança da informação, a LGPD, a GDPR, que são as leis brasileiras e europeias, o nosso papel é ajudar as empresas em seus modelos de governança e em serem conformes à legislação e às práticas e a minimizar os seus riscos diante dessa questão. Lembrando só que a lei, ela não são só melhores práticas, não é um conjunto de práticas, mas ela também impõe multas altas, né? E as empresas só correm riscos de terem que pagar multas bastante altas, 2% do faturamento, 50 milhões de reais no máximo, por infração em caso de quebra da legislação. Isso é um problema bastante grave para as organizações e elas precisam trabalhar isso e nós ajudamos as empresas a se tornarem conformes a essa legislação. No mais, eu agradeço a participação e tenham todos um bom dia. Bom, Enio, obrigado por estar conosco aqui na TV Economista e a você, meu caro economista, meu prezado telespectador, minha prezada telespectadora, aguardo vocês no próximo programa. Obrigado. TV Economista, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil.